Segunda Reis, capítulo de número 2, o tema da mensagem de hoje é o caminho para a promessa, o caminho para a promessa. Então, que caminho, nós devemos seguir, por onde nós devemos andar para recebermos as promessas de Deus, para estarmos ali vivendo aquilo que o Senhor prometeu na sua Sagrada Escritura. Quem encontrou, diga amém. Quem encontrou, diga amém. Então, no seu amém, eu vou confiar que você está falando a verdade e não mentira. A palavra do Senhor nos diz assim: quando o Senhor estava para levar Elias para o céu, num redemoinho, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. Elias disse a Eliseu: aguarda aqui, porque o Senhor está me enviando a Betel. Porém Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor, e como tu vives, não te deixarei. E assim desceram juntos para... Então os seguidores dos profetas que estavam em Betel foram ao encontro de Elias e disseram-lhe: sabes que hoje o Senhor levará de ti o seu senhor. E ele disse: sim, eu sei, mas ficai calados. Elias lhes disse: Eliseu, aguarda aqui, porque o Senhor está me enviando a Jericó. Porém, ele disse: tão certo como vive o Senhor, e como tu vives, não te deixarei. E assim foram para... E assim foram para... E assim foram para... Então, os seguidores dos profetas que estavam se aproximaram de Eliseu e disseram-lhe: sabe que hoje o Senhor levará de ti o teu senhor. E ele disse: sim, eu sei, mas ficai calados. Elias lhe disse: aguarda aqui, porque o Senhor está me enviando ao... Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor, e como tu vives, eu não te deixarei. E assim os dois foram juntos. 50 seguidores dos profetas foram e pararam a certa distância. E eles dois pararam junto ao... Então Elias pegou a sua capa, dobrou-a e bateu nas águas com ela, as quais se dividiram, e os dois atravessaram em terra seca. Amém. Amém. Feche seus olhos, vamos orar ao Pai, vamos pedir que a palavra cause um terremoto em nossas vidas. Pai, no nome do teu Filho Jesus e somente em Jesus, que a tua palavra penetre no nosso coração, que a tua palavra penetre na nossa alma, que a tua palavra penetre no nosso espírito e faça chamado um terremoto santo dentro de nós, de uma maneira tão estrondorosa, Senhor, que nós possamos sair daqui não somente ouvintes, mas também praticantes da tua palavra para o louvor da sua glória. Amém? Amém? O caminho de Deus para a promessa. O tema desta mensagem propõe que nós falamos a respeito de dois aspectos que está embutido no tema, que é caminho e promessa. Caminho e promessa. Diga comigo: caminho, promessa. Amém? Amados, sobre o caminho de Deus, é impressionante como muitas pessoas não sabem qual o caminho a seguir. É muito comum você ver os cristãos, mesmo depois de 30 anos de idade, depois de 30 anos servindo ao Senhor, ainda não sabem o que vão fazer para Deus, ainda não acharam o seu chamado, ainda estão perdidos nessa comunidade do reino. E é interessante que eles não sabem
que Deus tem um caminho para eles percorrer. Além deles não conhecer o caminho, eles também não sabem que Deus já tem um caminho traçado, uma rota traçada para eles. E aí então eles ficam atirando, uma hora está num ministério, outra hora está em outro, outra hora está em outro, outra hora está em nada, outra hora está isso, outra hora está dando trabalho, outra hora está pecando, outra hora está isso, porque está nessa mania de tentar se achar. E aí quando a gente olha para essa segunda palavra que está embutido no tema, que são as promessas de Deus, olha o que a Bíblia diz. Se eu fosse você, eu guardava esse versículo, fazia uma sopa com ele, para você nunca esquecer. Olha o que diz a palavra do Senhor em Números 23:19, a respeito das promessas de Deus para a nossa vida. É um texto que é uma carta magma para nós, filhos de Deus. O texto diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não o fará? Ou havendo falado, não o cumprirá? Ixi, ninguém disse amém. Eu vou repetir. Olha o que a Bíblia diz a respeito das promessas de Deus. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não fará? Ou havendo falado, não o cumprirá? Melhorou. Então, me preocupa o fato de algumas pessoas estão mercadejando a palavra de Deus, e elas estão ali, como o apóstolo Paulo diz, elas estão oferecendo cumprimentos, elas estão exigindo cumprimentos de promessas sem obediência. Então o problema não está em quem prometeu, o problema não está no caminho que ele escolheu, o problema está em nós, que por muitas vezes nós não o obedecemos, por muitas vezes nós não seguimos a rota do seu caminho. É mais fácil eu perguntar assim: quem é que conseguiu até hoje cumprir todos os seus votos diante de Deus? Agora, se eu perguntar, quem é que já prometeu alguma coisa a Deus e não cumpriu, todos nós levantaremos a mão. Teve gente aqui que já falou: eu vou orar 7 dias seguidos, e no terceiro parou. Teve gente que falou: vou orar uma semana e eu vou fazer jejum, fazer isso. Por quê? Porque nós somos falhos, porque nós somos pessoas que estamos dependendo e somos dependentes do agir e da poderosa mão de Deus sobre as nossas vidas. E aí nessa passagem que nós lemos, o texto deixa muito claro que Deus, ele criou um mapa. Ele criou um mapa, e dentro desse mapa, se nós percorrermos esse mapa que o Senhor deixou para nós disponível, é o Waze de Deus, é o Google Maps de Deus. Se você percorrer esse caminho, todas as promessas de Deus se cumprirão sobre a sua vida. Todas as promessas de Deus serão realidade na sua vida. Quem está comigo nessa jornada, diga amém. Então nós precisamos começar no versículo 1. Nós temos que passar por Gilgal. Diga comigo, Gilgal. É o nome da primeira cidade que Elias e Eliseu passaram até o último estágio, aonde Elias foi tomado por um redemoinho, e nesse redemoinho ele se encontrou com o Senhor aos céus. Gilgal, biblicamente, sempre foi um lugar de guerras. Gilgal, biblicamente, sempre foi um lugar de embates, de combates. Sempre foi um lugar onde as pessoas faziam pactos com Deus. Gilgal é um lugar onde você põe a faca nos dentes, corre 8 quilômetros no fim de semana, mete a medalha no peito e fala: ufa, eu venci. Amém? Gilgal é quando você olha para aquela bendita esteira na academia e falta 20 quilômetros para você cumprir a meta da semana, e você fala: eu vou, nem que eu chego lá só os cacos, mas eu vou. Gilgal é lugar de onde você enfrenta as suas batalhas. Então é claro que o caminho para que as promessas de Deus se cumpram na nossa vida está em a gente enfrentar as nossas lutas, está em a gente enfrentar os nossos dilemas, está em a gente enfrentar as nossas guerras. E o que é maravilhoso, o que é gostoso de ouvir, é que a palavra Gilgal em hebraico significa pedras que rolam. Diga assim comigo: graças a Deus que hoje pedras vão rolar. Vocês estão bem, velho? Ou eu estou surdo? Quem que foi? Quem almoçou? Levanta a mão.
A comida estava ruim, estava não? Salgada, insossa, queimou. O que aconteceu? O Corinthians não perdeu, velho, empatou. Vocês deviam estar felizes pra caramba. Vocês estão um jogo invicto, olha que coisa boa. Vou começar o sermão de novo para ver se vocês se animam, amém? Abram a Bíblia de vocês no livro de 2 Reis. Gilgal significa pedras rolam. Se você tivesse vindo nas aulas de percepção, você ia pensar assim: aonde a Bíblia diz que as pedras rolam? Onde a Bíblia diz que pedra rolou? Aí você automaticamente iria lá para a cidade de Betânia, aonde o filho do homem levantou a mão e disse: tirai a pedra. E quando tiraram a pedra, Lázaro saiu para fora. Se você fosse um cristão que tivesse percepção, você iria até em Mateus 27 e você iria ler um texto que disse: e de repente do nada a pedra do sepulcro rolou, e aí então o Espírito de vida entrou e o ressuscitou dentre os mortos. O que Deus está dizendo a você é que quando você começa a se posicionar nas promessas de Deus e você está passando por Gilgal, você começa a enfrentar as suas lutas, você começa a enfrentar os seus dilemas, você começa a enfrentar as suas confusões. Deus começa a tirar as pedras que te atrapalham, Deus começa a tirar os pedregulhos, Deus começa a tirar os obstáculos, e você se torna vencedor, porque Deus é aquele que aplana os seus caminhos. Gilgal assumiu o BO de uma vez por todas. Gilgal não é um lugar para você tirar as pedras e abandonar a batalha. Gilgal não é um lugar para você simplesmente passar e achar que ali se foi e que beleza, vence uma guerra e vou para a próxima. Não, Gilgal é o lugar da maior visitação de Deus na sua vida, porque quando você batalha, Ele batalha com você também. Aleluia! Ele batalha com você também. Porque é em Gilgal que tudo começa, é em Gilgal que Ele afasta as pedras, é em Gilgal que o caminho fica reto, é em Gilgal que você vê lá o horizonte e você diz: vale a pena trilhar esse caminho, porque o Senhor está comigo. Amém? Então, ao invés de você fugir das suas batalhas, ao invés de você ficar com medo do Golias que vem lá na frente, ao invés de você ficar com medo do mar que está à sua frente, nessa noite tome postura diante de Deus e Ele vai começar a cumprir as promessas dEle sobre a sua vida. Amém? Gilgal é onde as pedras rolam. Diga assim comigo: e vai rolar, vai sair. Amém? O segundo lugar que eles passaram está no versículo de número 2. A Bíblia diz que eles desceram a Betel. E como eu amo essa palavra Betel. Acho que tem uns 2 domingos que eu falei sobre Betel, não foi? Como eu amo essa palavra Betel, porque Betel significa casa de Deus, que é o lugar de todo cristão, é o lugar de todo filho, é lugar de consagração, é lugar de reflexão, é lugar de meditação, é lugar de honra, é lugar de agradecimento, é lugar de adoração, porque quando você recebe as vitórias das suas batalhas, quando você recebe as vitórias de Gilgal, você não vai para um boteco, você não vai para um hotel paradisíaco, você não vai para os transatlânticos, não, você entra por aquelas portas, você dobra o seu joelho e você fala: Pai, eu não era merecedor, mas o Senhor me deu a vitória e eu estou aqui nessa noite para agradecer aquilo que o Senhor começou na minha vida. Aleluia! Betel é lugar de coração agradecido, diz o Senhor. Betel é lugar onde eu e você se derramamos na presença dEle. E aí você pode ser um crentezinho ruinzinho, carne de sebo. Aí você pode chegar e falar assim: pastor, mas no meu caso eu só estou perdendo. Em Gilgal eu estou apanhando mais do que macaco velho. Aí Deus fala para você: então desce para Betel, que ao invés de agradecer, você clama por misericórdia. E eu envio os meus anjos adiante de você e dou ordem aos meus anjos para que você não tropece em nenhuma pedra. Quem está me entendendo, diga amém. Amados, Betel é o lugar onde nós nos encontramos com Ele.
Betel é o lugar onde nós restauramos a nossa unção com Ele. Betel é o lugar de quebrantamento. Betel é o lugar onde nós passamos, onde nós passa e aonde nós temos relacionamento com Ele. Por onde você tem passado, filho? Por onde você tem passado, filha? Qual tem sido o seu Betel? Como você tem vivido o Betel de Deus na sua vida? Será que você tem dado mais crédito aos seus questionamentos, mais crédito aos seus problemas do que aquilo que tem em Betel? Certa vez Davi estava assentado e ele viu um punhado de jovens subindo. E aí Davi perguntou para aqueles jovens: para onde vocês vão? E eles disse: nós vamos para a casa do Senhor. Mas não tinha culto, não tinha CTM, não tinha célula, não tinha ensaio, não tinha nada. Mas eles queriam ficar na frente da casa de Deus, porque eles sabiam que ali era o melhor lugar que eles poderiam ficar. E aí Davi vai e escreve o salmo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A gente não é atraído para esse lugar porque cantamos músicas bonitas. A gente não é atraído para esse lugar porque mudamos de prédio. A gente não é atraído para esse lugar porque aqui podemos exercer os nossos dons. A gente não é atraído para esse lugar porque talvez não teria outro lugar melhor para ir. Não, nós somos atraídos para este lugar porque a palavra de Deus diz que se estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Nós viemos desse lugar porque nós temos o coração agradecido, porque nós sabemos que o nosso gigal foi duro para chuchu, mas mesmo assim Ele não soltou das nossas mãos, e Ele nos trouxe sã e salvo para este lugar, e por isso nós temos o direito e o privilégio de exaltar o Seu nome. Como anda o seu Betel? Como anda o seu Betel diante de Deus? E nessa caminhada, nesse caminho que nós precisamos percorrer, para podermos termos uma direção a respeito do cumprimento das promessas de Deus sobre a nossa vida, se faz necessário passar por Jericó. Se faz necessário passar por Jericó. E quando a gente fala de Jericó, a gente já lembra de 2 coisas. Nós lembramos de muro e de prostituta. Porque em Jericó foi onde a prostituta Raabe escondeu os homens lá e protegeu eles e depois devolveu eles, depois ela foi salva e depois aquele outro, tal. Mas nada disso tira o fato de que tem uma muralha intransponível na nossa frente. Poxa, mas eu acabei de sair de Betel, isso não é justo. Eu acabei de sair de Betel, e aí então a gente fica olhando para Jericó, e Jericó é lugar de barreiras. Jericó é lugar de barreiras. Aí você fala, poxa, mas Deus não alivia em uma. Em Gilgal era lugar de pedras, era lugar de pacto, era lugar de pedras rolarem, era lugar disso, lugar daquilo. Eu peguei um fôlego em Betel e agora eu estou indo para Jericó. Jericó é lugar de impedimentos. Jericó é um lugar onde a gente se sente perdido. E como aquele povo, a gente fica dando 7 voltas em volta da muralha. E o povo rindo da gente. E a gente dando 7 voltas em torno da muralha. E o povo caçoando da gente. Aí quando chega no 7º dia, a gente já dá 6 ou mais 7 voltas. Aí no sábado ou na sexta, a gente está lá dando 7 voltas. E parece que a gente está percorrendo em círculo. E o problema não sai. A muralha está ali. E o problema está ali, e o problema está acolá, e aí a gente fica dando voltas e voltas. Eu estou cansado de dar volta. É o meu marido que não melhora, é a minha filha que não me obedece, é a minha esposa que não faz o que eu quero, é o meu patrão que não me dá o mesmo salário, é esse negócio que eu abri que não está dando certo, é o orçamento que eu não fechei, é essa dor na coluna que não sai, é essa dor de cabeça que me persegue, é esse pastor que não me chama para fazer nada, é essa igreja que não sei o quê, é esse Deus que não sei o quê. E aí chega uma hora que a gente fica empapuçado de tanto impedimento sobre a nossa vida. Eu parei porque eu fiquei tonto, eu ia cair. De repente, do nada, o pedestal começou a ficar mais largo. E aí a gente fica assim, parecendo
Barata tonta, não tem outra palavra para falar. Desesperado novamente. E aí a gente entende que durante o caminho, que para percorrer o caminho da promessa de Deus na nossa vida, sempre vai haver obstáculo. Sempre vai haver opositores, sempre vai haver aqueles que são do contra, sempre vai haver aqueles que vão dizer, mas eu teria feito melhor. Mas você está sofrendo por isso? Mas credo, você é tão fraco espiritualmente. Não, isso aí eu tiraria de letra. Eu passei por coisa pior. Que? Seu pai morreu e o meu que morreu, ressuscitou, e amanhã vai morrer de novo, porque sempre o outro tem uma desgraça maior que a sua. Jericó é um lugar que a luta não é fácil. Quem está me entendendo, diga amém. E aí, quando a gente acha que Deus vai bradar do céu e vai fazer acontecer, porque nós já vimos isso, Ele é o Deus que abriu o mar vermelho, mano. Ele vira para Josué e fala, põe os levitas na frente e manda eles tocarem clarinete, né? Tocarem trombetas. Imagina um ladrão na sua frente com 3 oitão e fala para você, me dá tudo que você tem. E aí você pega uma trombeta e agora imagina você na frente de um exército, de uma muralha intransponível. E você no primeiro dia ameaçou que aquela muralha ia cair. E aí quando você meteu a mão na cintura, os cafofiches vão sacar um revólver, vão atirar em nós, vão matar todo mundo. Aí você saca uma trombeta e mano, eu sou palmeirense, velho. Eu sei o que é desgraça na vida. Eu sei. Meu time não tem mundial, eu sei. Mas fica imaginando, lá de cima, assim, olhando pro cara, e falando, tem gente pior do que eu. Olha. Eles estão pensando que vão derrubar isso aqui cantando, né? Eles estão pensando que esse povo é doido, é? No 6º dia, ninguém nem mais ia lá ver. Era só o segurança da muralha que falou, comandante, os doidos veio de novo. Deixa parar esses malucos aí. Deixa pra lá não. O apóstolo Paulo escrevendo na carta de Coríntios, se eu não me engano, Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas vil e desprezíveis para confundir as que são. Deus não estava preocupado com Jericó, Deus estava observando a nossa obediência. E Josué disse, se Deus mandou dar 7 voltas, nós vamos dar 7 voltas. Às vezes você está na 3ª já querendo desistir, está na 5ª já querendo largar a mão de tudo, está na 7ª só pela misericórdia de Deus. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você que é o lugar aonde Deus vai realizar o impossível sobre a sua vida. E toda a muralha que estiver à sua frente vai cair por terra uma por uma, porque aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir a sua palavra. De repente você está aí, mas eu tenho muita dívida para pagar, essa é a minha muralha. O Senhor não se esqueceu de você. As muralhas vão cair uma por uma em nome de Jesus. Mas eu estou com a minha vida sentimental toda arrebentada. Foram muralhas que foram se levantando. Hoje o Senhor dá ordem e as coisas começam a vir ao seu encontro. E as muralhas cairão uma por uma em nome de Jesus. Mas eu não sei o que eu faço. Não precisa fazer nada. Se Ele mandou cantar, você canta. Se Ele mandou gritar, você grita. Se Ele mandou você pular, você pula. Mas continua obedecendo ao Senhor, porque nessa noite as muralhas vão cair uma por uma na sua vida, em nome do Senhor dos Exércitos. E você vai caminhar em rumo às promessas de Deus sobre a sua vida.
as muralhas cairão. Aí você vai saber o significado do que é. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas cairão. Amém? E as muralhas cairão. E as muralhas? E as muralhas? E as muralhas? Por quê? Porque Ele é fiel para cumprir a palavra dEle sobre a sua vida. Agora é a hora que vocês aplaudem, aprende aí. Oh, meu Deus do céu. Então Jericó é lugar de barreiras, mas é lugar também de Deus abrir caminho. Jericó é lugar que você não vê nem o final dessa, parece as torres gêmeas lá do Senhor dos Anéis. Você diz, caraca, maluco. Mas no 7º dia, pela sua obediência, uma por uma, pedra por pedra, tijolo por tijolo, viga por viga, coluna por coluna, serão todas derribadas diante de você. Amém? Serão todas aniquiladas diante de você. Porque você está seguindo o mapa. Porque você está obedecendo o caminho da promessa. E você é daqueles que não desvia nem para a direita, nem para a esquerda. Mas você continua prosseguindo para o alvo. Quem está me entendendo, diga amém. E o último lugar que nós precisamos passar para que as promessas de Deus se cumpram em nossa vida é pelo Jordão. Faz assim no irmão que está do lado assim, ó. Fala para ele assim, ó, Jordão, fala para ele assim, ó, Jordão. Fala para ele, agora embaçou. Fala para ele, agora embaçou. Fala assim, deu ruim para tu. Fala para ele, deu ruim para tu. O que te lembra de Jordão? O que te lembra de Jordão? Eu vou te ajudar. Jordão nos lembra de raça de víboras. Crentes mentirosos, crentes ruins, raça ruim, cananeus pecadores. E você, ó, diz, essa daí não é tua mulher, não, é a mulher do outro que está aí, seu adúltero. Quem é esse? Quem é esse? Rio Jordão, irmão, só nos lembra João Batista. Um pregador duro, que ele numa bala matava 7. Com uma flecha prendia 18 na árvore, os polícias iam ouvir ele e voltava arrependido. Já viu isso? Os soldados iam ouvir ele e voltavam de a gente achou que a gente era bravo. Eu não tenho certeza, mas eu acho que João Batista tinha um pé lá no Piauí. Porque o povo bravo é o povo de Piauí. Então eu acho que ele era piauiense. Precisamos passar pelo Jordão, versículo de número 6. O Jordão é um rio que separa e delimita um vale. É um lugar de descida. É um lugar? É um lugar? É um lugar? O último lugar que você tem que passar para que as promessas de Deus se cumpram sobre a sua vida é o lugar da humildade, é o lugar da humilhação, porque a gente tem muito crente de nariz empinado. Conta-se uma história que o Joãozinho fazia muita bagunça na escola. E aí a professora pegou e falou, se você não parar, eu vou te dar advertência. Ele levantou e reclamou com a professora falou, se você não sentar, eu vou te pôr para fora. E aí Joãozinho sentou. E aí ele escreveu um bilhete e mostrou para um amiguinho do lado. E no bilhete estava escrito, ela mandou sentar, mas por dentro eu estou em pé. O nome disso é soberba. O nome disso é orgulho. Porque a pessoa finge que está fazendo uma coisa, mas por dentro ela não está nem aí para a voz do Brasil. Por isso que Deus deixou o Jordão como último lugar para o cumprimento das promessas dele sobre as nossas vidas. Porque o Jordão é um lugar de descida. O Jordão é o lugar onde perde-se aquilo
que não foi dado por Deus. Jordão é onde nós abrimos mão dos nossos próprios eus, dos nossos próprios achismos, porque o Jordão é um lugar de humilhação, é um lugar de divisão, aonde vai haver o antes e o depois. Por quê? Porque é no Jordão onde Deus divide as águas na sua vida. É no Jordão que, ao invés de você passar nadando, você vai passar andando, porque Deus vai fazer um milagre extraordinário na sua vida. Mas para que esse milagre aconteça, você tem que descer na olaria de Deus. E quando a gente desce na olaria de Deus, aí a gente não tem mais condições nenhuma de tomar conta de si mesmo. Aí o Todo-Poderoso coloca as mãos sobre nós e Ele diz: agora quem trabalha sou eu. Quem está me entendendo? E quando a gente desce lá no Jordão, a gente não está sozinho. Crentes gostam de receber bênçãos sozinhos. Quando a gente desce no Jordão, não é lugar de solidão, não é lugar de pessoas ficarem, não, quem fez fui eu, não. Porque quando eles desceram no Jordão, Elias tocou com a sua capa o rio e as águas se abriu. Jordão é lugar da onde Deus vai levantar alguém para te ajudar. Olha para o irmão que está do seu lado. Fala para ele: sozinho nunca mais. Deus tem um Elias para você. Descasca essa banana. Véio. Não é preciso ter falado isso não. Esse aqui falou fui eu. A parte da banana fui eu. Consegue entender, Dê? A gente não gosta de pedir ajuda para ninguém. A gente quer resolver as coisas tudo no nosso canto, no nosso universo calado, no nosso mundo paralelo, onde parece que só existe nós e Deus. Não, Deus está dizendo: para que eu possa cumprir as minhas promessas sobre a sua vida, você vai ter que pedir ajuda e andar com alguém. Porque é no Jordão aonde nós mantemos acesso direto com Deus. É no Jordão aonde a gente vê se cumprindo de fato aquilo que é verdade. Por quê? Porque foi no Jordão que ele atravessou a seco, mas quem fez o milagre foi Elias, não foi ele. É no Jordão que a gente anda e as coisas vêm, mas não foi nós que fizemos, foi alguém melhor que nós, foi Elias. E aí a gente fica admirado: nossa, você viu a maravilha que Deus fez na vida daquele cara? Nossa, você viu aquele prodígio? Nossa, você viu aquele... oh, meu Deus, oh my God, oh, desmata de tanto... admirado. Mas não foi a gente que fez. Foi alguém que fez por nós. E a gente acha ruim: porque Deus não faz na minha vida, porque Deus não isso, porque Deus não aquilo. Mas Eliseu, irmãos, ele não estava indo atrás de Elias, ele estava indo atrás das promessas de Deus sobre a vida dele. Agora que vem a parte boa. Porque quando eles estão lá do outro lado, a Bíblia diz que um carro de fogo desce do céu, separa os dois, joga um para cada lado, e um redemoinho leva Elias embora. Eu trouxe a minha capa, mas esqueci de abrir. E aí, abre para mim rapidinho, paixão. Leva eles embora. E tu fica com cara de bolacha traquinas. Não perderá sua recompensa. E aí a gente fica com cara de traquinas. Porque para abrir o Jordão, a Bíblia diz que Elias enrolou o seu manto e bateu na água. E a água abriu.
E aí Elias pega o manto dele, vai para o outro lado. Aí vem o carro de fogo, separa os dois. Elias sobe para o céu e a única coisa que fica no chão é o manto de Elias. Aí Eliseu fala assim: ferrou, velho. Já era. Bora voltar a dar aula na escola bíblica? Porque esse negócio de profeta não é comigo, não. Porque eu estou o tempo todo pedindo uma coisa a Deus e Deus não faz. Eu estou o tempo todo matutando com Deus. Eu já fiz promessas, já acendi vela, já fui na Nossa Senhora da Aparecida, já fui macumbeiro, já fui espírita. Agora eu estou, nem diz minha sogra, né? Agora eu estou na lei dos crentes. Tentando me acertar com Deus e não acontece, não vai, não sei o quê. E aí a gente começa a reclamar, a gente começa a questionar. E aí quando a gente está voltando, do outro lado está o rio fechado. Porque depois que eles passou, fechou. E no chão uma capa. E só sobrou esse pano velho. Essa porcaria. A gente vai se atravessar a nado, né? Porque atravessando a nado, os profetas lá do outro lado não vão saber o que aconteceu, porque só quem estava aqui é Elias não está mais. E aí, quando Eliseu chega na frente do Rio Jordão, ele olha o pano, olha para o rio, olha para o pano, olha para o rio. E aí ele toma coragem, pega o pano e bate no Jordão. E as águas se abrem. Do nada. Ele, misericórdia. E 50 profetas lá do outro lado olhando assim, caraca, velho. Quem é aquele que está lá do outro lado? E a água se abre. Eliseu pega o manto e fala: funciona. Deu certo. Aquilo que eu pedia chegou. Aquilo que eu esperava está na minha mão. E aí a Bíblia diz que Eliseu recebeu a porção dobrada de Elias. O que significa isso? Elias fez 14 milagres na palavra de Deus. Eliseu tinha que fazer pelo menos 28 milagres na palavra de Deus para que se cumprisse o que ele pediu ao Senhor. Eu não sei o que você está pedindo a Deus. Eu não sei há quanto tempo você está pedindo ao Senhor. Eu não sei quanto tempo você está atrás de alguém caminhando em caminhos que às vezes você nem entende. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer para você que chegou o tempo da porção dobrada de Deus sobre a sua vida. Chegou o tempo da unção de Deus se dobrar sobre a sua vida. E aonde você tocar, o milagre de Deus vai acontecer. Talvez você está 5, 10, 15, 20 anos pedindo, mas o Senhor te diz: chegou a sua noite, homem de Deus, chegou a sua noite, mulher do Senhor, porque aquele que divide as águas te trouxe essa casa para dizer para você: eu sou contigo, por onde quer que andares, eu sou contigo por onde quer que pisares, e aonde a planta da sua mão tocar, ali será abençoado. Aleluia! Passa pelo Jordão em nome de Jesus, porque quando você desce, quando você se permite descer, quando você passa pelo Jordão e você olha para a sua frente, é lugar, é hora, é tempo de subir, não é mais tempo de se humilhar. Você já se humilhou, mas quando você está voltando, é tempo de se levantar. Deus vai te levantar, Deus vai levantar o seu ministério, Deus vai levantar na sua profissão, Deus vai te levantar dentro de casa, Deus vai te levantar no seu serviço, Deus vai te levantar por onde quer que você andar. É tempo de você andar de cabeça erguida, porque o Senhor te levanta nessa noite. Então eu não sei do que você tem medo. O que você teme?
O que te impede? Quais são as suas desculpas? Quais são os seus medos? Quantos milagres Eliseu tinha que fazer? Quantos milagres? Quantos milagres? 28, diga comigo, 28. Quantos milagres? Quantos milagres, irmãos? E quantos ele fez? Hã? Quantos ele fez? Vou ter um medo danado de responder, né? Quantos milagres ele fez? Pô, eu falei hoje na escola bíblica, velho. O povo também não presta atenção em nada, hein? Quantos milagres ele fez? 27. Aí lá vem a gente de novo com os enigmas. Não, droga, quando eu achei que estava fácil, né? Ele tinha que fazer 28 milagres, ele fez 27. E do que Eliseu morreu? Doente. Tem uns imbecil por aí que fala, crente que trabalha para Jesus não tem tempo de ficar doente. E Eliseu morreu doente. Se você está trabalhando para Jesus, você não tem tempo de pegar a gripe. E Eliseu morreu doente. Acredita-se que ele morreu de câncer. E quantos milagres ele fez? Quantos? Mas quantos ele tinha que fazer? E aí a gente volta lá no começo do sermão. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não fará? Ou havendo falado, não cumprirá? E por muitas e muitas vezes a gente fica assim, igual a Eliseu. Mortinho da Silva. Aí houve uma guerra entre Israel, se eu não me engano, os filisteus. Esse povo aí, filisteu, amalequita, Israel e Coríntia, esse povo aí, foi uma guerra terrível. E aí eles foram sepultar os soldados que haviam morrido, soldados judeus. Aí pegaram os soldados e jogaram numa cova. Aí a Bíblia diz assim, e quando aquele soldado bateu o seu corpo nos ossos de Eliseu, voltou à vida. Aquele soldado, depois de ter batido com o seu corpo nos ossos de Eliseu, na sepultura que Eliseu estava enterrado, voltou à vida. Foi o único homem que fez um milagre depois de morto. Ele deve ter ficado lá no céu assim, caraca, mano, Deus é top. Nossa, Jeová, vou te falar, hein, mano. Quantos milagres Eliseu fez? Oi? 28. 27 em vida. E 1 em morte. Pastor, e o que eu tenho a ver com isso tudo? Porque faz uma reflexão da sua vida. Em que cidade você está? Você está em Gilgal? Lutando as suas guerras? Batalhando as suas guerras? Lutando as suas batalhas? Você está em Betel? Na casa do Pai? No primeiro amor? Desfrutando de vitórias de Deus para a sua vida? Você está em Jericó? Que é onde você entendeu que estava tudo bem, mas de repente uma muralha se colocou à sua frente. E você fala, putz, deu ruim. Eu não contava com essa muralha. Ou você está no Jordão, no finalzinho. Mas no final, todos nós sabemos que bate um cansaço. No final, todos nós sabemos que bate um desânimo, uma fadiga. Ô irmãos, eu inventei de jogar bola na minha vida. Eu sei o que é você correr um campo de 110 metros por 90 minutos para lá e para cá, igual um doido atrás de uma bola. Chegou uma hora que a língua fica para o lado de fora, mas o que fazer? Vai morrer. Há um tempo atrás falaram para mim assim, você deve jogar bola, você tem que fazer alguma coisa, jogar bola. Aí eu fui jogar com os meninos segunda-feira, não sei onde, corri 2 minutos,
Só faltava trazer o desfibrilador para dizer, doía tudo. Porque quando chega no finalzinho, parece que tudo conspira contra. Porque a gente depositou força, a gente depositou confiança, a gente depositou isso. E aí a gente vai e fala, Jordão é lugar de descer. Porque o rio não abre se a gente não descer. E a promessa não está desse lado, está lá do outro. E às vezes a gente não quer descer porque a gente é o Senhor da razão. Uma vez um rapaz me pediu um conselho e eu falei para ele, eu só posso te dizer duas coisas. Nisso que você precisa decidir, você vai ter que escolher entre ter razão e viver em paz. Se você quer ter razão, você toma a atitude A. Se você quiser viver em paz, você toma a atitude B. E se eu fosse você, eu pegava B. Porque a gente fica assim perdido. Mas se você entender o que Deus está falando com você nessa noite, não tem o porquê as coisas não começarem a acontecer amanhã. Diga assim comigo, amanhã. Porque o milagre de Eliseu, que eu considero como um milagre desperdiçado, o único milagre desperdiçado na Bíblia, ele fez para testar. Será que é isso mesmo? Será que Deus está nesse negócio mesmo? Eu vou testar, eu vou jogar essa capa aqui no Jordão, se abrir, Deus está comigo. Se não abrir, Deus não está comigo. E abriu. Durante a caminhada, você pode testar, porque a Bíblia diz, provai e vede que o Senhor é bom. Então o que te impede de voltar para o trilho das promessas de Deus para a sua vida? O que te impede de caminhar sobre o sobrenatural? O que te impede de entender que aquele que deu a vida é poderoso para sustentar todas as outras coisas com o seu braço forte? Por muitas e muitas vezes, nós diminuímos Deus. E nós tratamos a Deus como se fosse algo menor, que a gente pode usar quando quiser. E a gente se esquece que Ele é o Todo-Poderoso. Então, se você tivesse que tomar uma decisão nessa noite, qual seria? Qual é o próximo passo da sua vida? Qual é a próxima etapa? Ou você vai morrer em Gilgal? Ou você vai morrer em Betel, virar beato de igreja? Deus nunca quis isso para ninguém. Ou você vai morrer em Jericó? É muito alto, vou fazer uma cabana aqui, vou passar o resto das minhas vidas aqui. Ou você vai fazer como muitas pessoas fazem, eu não vou atravessar o Jordão porque eu não sei nadar. Mas Deus está dizendo para você, você não vai precisar nadar, você vai passar a seco. Se coloque de pé em nome de Jesus.